Salve, salve, povo amado do Senhor! Como vocês estão? Estão bem? E aí, como é que está? Estamos aí há 100 dias de isolamento social. Poxa, bastante tempo, né? Fechamos hoje 100 dias, praticamente. Ou já concluímos, eu nem sei. Faz tanto tempo que eu estou em casa que eu perdi a noção do tempo. Queridos, nós estamos muito felizes com nossos bate-papos, né? Dessas noites de finais de semana aqui. E eu queria agora começar então, a gente não perder muito tempo, vamos começar falando sobre as trombetas que ficaram faltando, não é isso? Nós vimos antes, no nosso encontro de ontem, nós vimos todo o contexto, todo o posicionamento ali das trombetas. Nós vimos que as trombetas são um sinal de juízo de Deus, tá? Deus está ouvindo as orações, Cristo está ministrando no santuário celestial, e a fumaça com as orações dos santos finalmente estão sendo ouvidas por Deus, e Deus agora está respondendo às orações dos seus santos, dos seus salvos. E esse é o contexto. Então nós vimos que a primeira trombeta ali, onde o incensário é jogado para a terra e causa ali destruição da terça parte das árvores, terça parte da terra e toda a erva. A gente viu que árvores ali é símbolo de Israel, e Deus estava então atendendo às orações da igreja de Éfeso, fazendo justiça contra aqueles que foram perseguidos e martirizados pelos judeus. E agora então nós vamos dar continuidade a partir da segunda trombeta, e vamos ver então que orações e que situações há nas próximas trombetas. Eu queria então convidar você a fechar os olhos nesse momento para fazermos uma prece ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos então e vamos falar com Deus. Pai Santo e Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós te somos gratos pela oportunidade que temos de desvendar este livro tão maravilhoso. Como é belo, como é importante e enriquecedor saber que o Senhor ouve as nossas orações. Como é gostoso, Pai, saber que os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Agora, Senhor Deus, vamos continuar vendo as trombetas. Estamos no 7º selo, é o último deles. E agora temos diante de nós um novo panorama, Senhor, onde o Senhor faz justiça ao teu povo. Fica conosco, que o Espírito Santo seja o nosso professor, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreendermos as verdades da tua palavra. Nós te rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos lá, vamos para a profecia. Vamos desvendando os mistérios da profecia. Apocalipse capítulo 8. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8, é o que nós estamos aqui conversando, desvendando, batendo papo. Se você tem alguém que estava acompanhando a série e agora não está mais acompanhando, nós tivemos que mudar aqui algumas configurações, tá certo? Nossos encontros, e alguém ficou sem assistir. É só você avisar ele que ele pode mandar o convite então de amizade, e nós vamos adicioná-los ao grupo, à página, e termos então, eles vão poder acompanhar ao vivo. Se não, pode indicar para eles a nossa página, a página do Distrito de Salgueiro no YouTube, IASD Distrito Salgueiro, tá bom? IASD Distrito Salgueiro, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Distrito de Salgueiro. Pode procurar no YouTube que as nossas
todas as nossas palestras vão estar lá à sua disposição para quando você quiser assisti-las, ok? Vamos lá então, capítulo 8, verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar como que uma grande montanha ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Poxa, uma grande montanha em chamas, um vulcão, né? Vamos dizer que um vulcão ali derramando lava, e essa imensa montanha, ela é arremessada, ela é jogada, ela é tirada da terra e lançada ao mar. O que isso significa, queridos? Que cena é essa e a quem Deus fará justiça? A quem Deus trará juízo? Porque o contexto das trombetas é sempre um contexto de juízo. É Deus atendendo a oração do seu povo. Montanha, né? Uma montanha. O que seria montanha em profecia, pastor? Daniel capítulo 2, verso 45. Abra aí a sua Bíblia. Eu vou abrir aqui a minha. Daniel capítulo 2. Tá? Aqui está a minha Bíblia, ó. Daniel capítulo 2, verso 45. Vamos lá? Se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal no YouTube, faça essa gentileza para a gente. Quem sabe um dia a gente chega aí aos 1000 inscritos que o YouTube pede e a gente passa a transmitir então pelo YouTube também. Quem sabe, né? Vamos lá, Daniel capítulo 2, verso 45. Como viste que o monte foi cortado, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, peraí, gente, acho que eu dei aqui o verso errado, não é isso? Creio que sim. É isso mesmo. O verso 44 e o verso 45. Então, reino, tá? Para você aqui que se não compreendeu, eu vou ler novamente. Nos dias destes reis, porém, o verso 44, tá? O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumirá todos os reinos, e será estabelecido para sempre. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmigalhou o ferro, o bronze, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Queridos, reino, montanha, pedra, em profecia é um reino, tá? Reino. Ali na sequência da estátua, você vem ali, né? Os reinos, os impérios da terra, até chegarmos ali aos pés de barro e ferro. E aí, então, uma pedra, um reino surge, destruindo tudo que há e estabelecendo um reino para sempre. Essa, então, é a ideia de montanha em profecia. Agora, esta montanha, ela é interessante, porque ela está incendiada, ela está pegando fogo. E Mateus capítulo 25, verso 41. Mateus capítulo 25, o verso 41. Vamos lá. Vamos ver agora o que simboliza este fogo que está pegando na montanha. Mateus 25, verso 41. Achou? Eu achei já aqui. Eu espero, pode procurar aí.
Pronto, achou? Ok, vamos ler então. 25, verso 41. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Opa, opa, opa. Aqui há uma cena de juízo para um povo maldito que será lançado para dentro de um lago de fogo e enxofre, que é preparado para Satanás e seus anjos. E olha que interessante então agora. Nós temos um reino, este reino está sofrendo um juízo, esse é um reino que será punido com fogo, tá? Com fogo, e fogo aqui é o símbolo do juízo de Deus, tá? É símbolo de juízo, é o resultado do julgamento que está para vir sobre todos os povos, nações, tribo, língua e povo, que também é chamado na Bíblia de o grande dia do Senhor. Então, essa imensa montanha, esse reino que está sofrendo juízo, ele é lançado para o mar. Ele é lançado para o mar. E o que significa então mar? O que significa essa visão de um mar, de águas? Apocalipse capítulo 17, a gente aproveita e já volta para o livro do Apocalipse. Capítulo 17, vamos lá, Apocalipse capítulo 17, verso 15. Apocalipse capítulo 17, verso 15. Deixa eu pegar minha aguinha aqui, tá? Hoje você percebeu que eu estou tossindo menos. Eu estou tossindo menos que eu estou bebendo água, já desde antes de entrar. Vamos lá. 17, verso 15. Diz assim: então o anjo me disse: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Ok. Esta nação que estaria sofrendo juízo, ela é lançada no meio do mar. Mas ela é lançada no meio das nações, ou seja, ela estava ali agora propositalmente posicionada no meio das nações com um propósito específico, que é o de tornar em sangue a terça parte do mar. Ou seja, ela iria, como diz aqui, tornar em sangue, a gente já viu aqui em profecia, sangue é sinal de matança, sangue é sinal de carnificina. Ou seja, esta nação é responsável por matar a terça parte dos habitantes da terra. Que nação terrível! Nossa, terrível! Mesmo sendo símbolo de juízo, esta nação é responsável por uma grande matança, uma grande carnificina. Agora, queridos, que nação é esta que é simbolizada também por essa matança dessas águas? É interessante porque o símbolo desta segunda trombeta está em Jeremias capítulo 51. Vamos lá no livro do profeta Jeremias. Lembra, gente, tenho certeza que você vai lembrar de que eu falei isso aqui. Todo o background, tá? O pano de fundo do Apocalipse é o Antigo Testamento, porque era a Bíblia que João tinha nas mãos. Então a gente vai sempre estar recorrendo à interpretação para poder entender os símbolos do Apocalipse, uma vez que a Bíblia explica a ela mesma. Então eu tenho que procurar aqui no Antigo Testamento que símbolos podem ser usados para distinguir, para identificar o que está sendo revelado, o símbolo que João está usando lá no Antigo Testamento para explicar o que ele estava vendo. E me perguntaram, pastor, por que tantos símbolos no Apocalipse? Porque imagine, queridos, o seguinte,
como é que você hoje pode descrever o mundo daqui a 2.000 anos, daqui a 3.000 anos? Se você pudesse enxergar todo o avanço tecnológico de 3.000 anos na humanidade, como você ia descrever isso hoje? Porque está muito além da nossa compreensão e do que nós conhecemos hoje. Então João, ele acaba lançando mão destes símbolos, de coisas que ele conhecia do passado, ele está tentando tornar, ilustrar o que ele está vendo, mas ele tem como base a limitação da sua época. Hoje nós podemos, já que temos as duas testemunhas, né, os dois testamentos, o Antigo e o Novo, então nós temos como identificar estes símbolos. Mas para João era tudo muito difícil, porque ele estava vendo coisas que ainda vão acontecer, que estão além dos nossos dias. E ele estava há 2.000 anos atrás tentando identificar isso, tentando ilustrar isso. Então imagine a dificuldade de João. Então vamos lá, capítulo 51 de Jeremias, versos 42, 63 e 64. Verso 42. O mar subirá sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas a encobrirá. Verso 63 e o verso 64 agora. Quando acabares de ler este livro, ata-o a uma pedra e lança-o no rio Eufrates. Então dize, assim será fundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e o seu povo cairá. Aqui termina as palavras de Jeremias. Querido, a segunda trombeta, ela faz uma relação direta com Babilônia. Mas de Babilônia, porque entenda, uma vez que a primeira trombeta, ela faz juízo, ela atende ao clamor da igreja de Éfeso, da igreja apostólica, e aqui eu tenho um paralelo entre as 4 primeiras igrejas e as 4 primeiras trombetas, com os 4 primeiros selos. Então aqui ficou agora, você vai dizer, esse pastor ficou complicado, porque depois do período apostólico, a igreja que vem é a igreja de Esmirna e não Babilônia. Tá? Se o cumprimento da primeira trombeta se dá ali por volta do ano 70 e vai até o ano 163 depois de Cristo, e Babilônia o período de Babilônia é por volta ali do ano de 600, né? 500 vamos dizer ali, vai até de 605 até, vamos dizer ali por volta de 550 mais ou menos, vamos dizer, por ali, não estou lembrado agora a data exata do término de Babilônia. Como então eu posso dizer que a segunda trombeta, Deus está atendendo o clamor do povo dele? Será que seria o povo judeu do cativeiro babilônico? Vamos entender um pouco melhor agora. 1 Pedro, capítulo 5, versos 12 e 13. Abra aí a sua Bíblia. 1 Pedro, está pertinho lá do Apocalipse já. 1 Pedro, capítulo 5, e os versos 12 e 13. Pedro, ele é o fundador da igreja de Roma. Tá? Pedro é o fundador da igreja de Roma. E Pedro foi martirizado, né? Ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Ele está preso em Roma quando ele está escrevendo as suas cartas. E olha o que é que ele diz aqui nos versos 12 e 13. Esse é o encerramento da sua carta, da primeira carta que ele escreve. Ele está ali preso para ser martirizado, para ser crucificado em Roma. E olha o que ele diz aqui. Verso
12. Por meio de Silvano, vosso fiel irmão, como o considero, escrevi resumidamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela estáis firmes. A vossa coleta em Babilônia, a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, como também meu irmão, meu filho, Marcos. Olha que interessante. Pedro está onde? Em Roma. Mas Pedro chamou Roma de Babilônia. Roma, o símbolo de Roma na era cristã é Babilônia. Então, quando aqui a profecia de Jeremias diz que Babilônia seria lançada ao mar, seria submersa pelas águas, e termina-se, né? Jeremias, né? Faz essa profecia dizendo, olha, escreve, lança dentro do rio, porque Babilônia vai afundar no meio do mar. Babilônia, em Apocalipse, sempre é referência de Roma, tá bom? Então preste atenção e veja como agora fica muito mais coerente, muito mais lúcido, uma vez que a primeira trombeta vindica o sangue das vítimas da perseguição dos judeus, ali que você pode ler e descrever ali muito bem no livro de Atos. Você vai ver ali o início da perseguição da igreja pelos judeus. Agora, a segunda trombeta vindica o sangue daqueles que foram perseguidos por Roma. Pastor, que Roma é essa? Roma Império, queridos. Roma Império. O Império Romano, a perseguição que foi imposta pelos imperadores de Roma, tá certo? Pelos Césares de Roma, contra os cristãos. Então, neste momento aqui, a profecia aqui é de que Roma, o Império Romano, iria ter um fim, porque Deus ia vindicar o sangue daqueles que foram mortos, dos mártires, das arenas, dos coliseus, tá certo? Então Deus estava ali atendendo a oração, o clamor da sua igreja, dos seus filhos, que clamaram por justiça nas arenas e nos coliseus. E sim, Roma no ano 476, se não me falha a memória, Roma então ela tem seu fim, o Império Romano tem seu fim ali nas invasões das tribos bárbaras, né? Quando, se não me falha a memória, meu Deus do céu, Heráclito, alguma coisa assim, não estou lembrando agora o nome, que era rei dos Órulos, né? Dos godos, visigodos, aquelas tribos ali, aquela sucessão de invasões bárbaras que dão fim ao Império Romano. Então, a segunda trombeta é a resposta de Deus à oração da igreja de Esmirna, a igreja que foi perseguida pelos imperadores. Se você lembrar, se não lembrar também, olha aí nos vídeos anteriores lá no canal do YouTube, e você vai ver que esta é a igreja que foi perseguida por não aceitar o culto ao imperador, não aceitar o imperador como sendo um Deus digno de culto. Perfeito, então, vamos agora para o capítulo 8 de Apocalipse. Vamos dar continuidade agora. Verso 10, ok? Verso 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha,
e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. A terça parte das águas tornou-se amarga, e muitos homens morreram por causa das águas que se tornaram amargas. Nossa! Uma estrela agora, quando o anjo toca a trombeta, uma estrela incandescente, uma estrela em chamas, cai agora, mas ela não cai. Olha que interessante, veja que interessante. Enquanto a primeira trombeta, ela faz juízo sobre a terra, ela cai, né? O juízo é sobre a terra, a segunda sobre o mar, né? Agora a terceira trombeta traz justiça, traz juízo, mas este símbolo, essa estrela em chamas, ela cai sobre os rios, sobre as águas que podem, vamos chamar assim, de águas da vida. Por que águas da vida? Porque mar, a água é salgada. Nós bebemos água doce. Se nós não bebermos água, nós vamos nos hidratar, adoecer e morrer. Então posso falar então que seriam sobre águas de vida, águas, né, a água que dá a vida nesse planeta, a água doce agora, não mais a água salgada do mar. Então agora vamos compreender melhor este período. Estrela, o que é estrela em profecia? Já que esta estrela vem caindo do céu e ela vem em chamas. Queridos, eu acho que eu não preciso mais abrir a Bíblia para ler, mas se você quiser, Apocalipse capítulo 1, verso 16 e verso 20, a gente já aprendeu que estrela em profecia quer dizer anjo. Anjo. Anjo em profecia quer dizer mensagem ou mensageiro. E estrela quer dizer anjo. Então agora eu tenho uma visão de um anjo caindo do céu. Um anjo caindo do céu. E este anjo, ele vai exatamente sobre as águas doces da terra. Abra aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 14, verso 12. Esse texto é muito clássico para a gente identificar quem é esta estrela. Isaías capítulo 14, verso 12. Vamos lá? Abra aí a sua Bíblia. Isaías capítulo 14, verso 12. Verso 12. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Verso 13: Tu dizes no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o texto mais claro e mais clássico da Bíblia para identificar a estrela cadente como sendo Lúcifer, Satanás. Satanás então simbolizaria a estrela que é lançada por terra. Mas ok, vamos lá. Essa estrela, ela é lançada nas fontes das águas. Fontes das águas. João, Evangelho de João, capítulo 7, verso 31. Vamos descobrir o que são as fontes das águas. Evangelho de João, capítulo 7, verso 37. João, capítulo 7, verso 37.
Olha que interessante. Vou ler para você aqui. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Caso ainda reste qualquer dúvida, Isaías capítulo 12, o verso 3. Isaías capítulo 12, verso 3. Diz assim: com alegria vós tirareis águas das fontes da salvação. Quem é a fonte da salvação? Jesus Cristo. Ok, vamos lá. Vamos agora entender com base nessas informações. Eu tenho agora a terceira trombeta, e esta trombeta, cujo símbolo ao ser tocado é visto uma estrela, um anjo ardendo em brasas, caindo sobre a terra. Queridos, esta trombeta, ela simboliza o cavalo preto do terceiro selo, a igreja de Pérgamo. E o que é que tem de especial na igreja de Pérgamo para que seja simbolizada pelo próprio Satã na trombeta? Se a gente for voltar lá atrás e lermos no capítulo 2, a gente vai perceber ali que a igreja de Pérgamo, ela tolerou, ela aceitou dois falsos profetas, né? Ela fala que eles aceitaram a doutrina de Balaão. E o que era que Balaão fazia? Balaão, ele ensinou Balaque, o rei dos amalequitas, a lançar ciladas contra o povo de Deus. Foi através de Balaão que Balaque teve a ideia de fazer uma festa aos deuses pagãos, regada a orgias sexuais, e convidar o povo de Deus. E o povo de Deus foi à festa e ali também se prostituiu. Ou seja, aqui Balaão, ele é responsável por introduzir no meio do povo de Deus paganismo. Junto com isso, há outro elemento aqui, que são os nicolaítas. E aí você vai lembrar, a gente falou muito sobre isso. Se você está acompanhando, se não acompanhou, volta a dizer. Vai lá no YouTube, IASD e Distrito de Salgueiro, e você vai ter todos os vídeos anteriores para você assistir, tá bom? Aproveita aí, se inscreve lá no canal. Nosso sonho é chegarmos a 1000. Não chegamos nem a 100, mas nosso sonho é chegar em 1000. Ok? Então vamos lá. E o que era aqui, então, os que tinham a doutrina dos nicolaítas? Qual é essa doutrina? Os nicolaítas, eles diziam que Jesus não podia ser Deus, porque Deus não morre. Logo, a divindade de Cristo, ela entra no batismo, Cristo se torna Deus, e na cruz, Cristo então deixa de ser Deus. Sendo assim, o sacrifício de Cristo na cruz é feito pelo homem e não por Deus. E perceba a cilada aí. Deus não vindica o sangue do Cordeiro. Então, queridos, sendo assim, a salvação, a fonte da salvação, ela é retirada de Cristo. Cristo deixa de ser a fonte da salvação, porque quem morreu ali foi um homem, como qualquer outro homem, um pecador como qualquer outro pecador, e não mais o Filho de Deus resgatando para si a humanidade. Essa é a cilada. E aí, queridos, como a igreja de Pérgamo tolerou isso, essa é a igreja que recebe, que aceita
o paganismo dentro dela. É quando a igreja se corrompe. Essa agora não é mais, o juízo agora não é mais feito sobre o Império Romano, mas sobre a igreja romana que tolera o paganismo. Agora o mitraísmo, tá certo? O mitraísmo era o culto de adoração ao Deus Sol, e até hoje, na missa, quando entra o símbolo do sol, quando o padre entra erguendo o sol, todos os fiéis adoram ao sol. Isso, queridos, eu tenho aqui um monte de fotos que eu posso postar. Se você já foi católico, você vai lembrar disso. Eles dizem que ali é o ostensório, né? A hóstia consagrada está ali dentro. Aquilo ali simboliza Cristo. Mas até uma criança sabe que o sol é simbolizado por um círculo com os seus raios. Por favor, é um símbolo do mitraísmo, do paganismo que foi introduzido nesta fase da igreja de Pérgamo, que é simbolizada agora, porque Deus agora vai julgar e vai vindicar o sangue dos que foram perseguidos pela igreja apóstata, por essa igreja simbolizada pelo próprio Satanás, que começa agora a ver a retirada de Cristo do centro da igreja. E aí a gente vai ver que isso culmina com Cristo do lado de fora da igreja, tentando entrar para ela, entrar na igreja novamente, que é o símbolo de Laodiceia. Ok, queridos? Então, Atos capítulo 20, verso 26. Olha o que diz aqui, Atos capítulo 20, o verso 26. Aliás, desculpem, né? 26, perdão. É 29. Atos, capítulo 20, verso 29. Vamos ler até o 31. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de advertir com lágrimas a cada um de vós. Satanás entrou na igreja através do paganismo. Esse período, você vai lembrar, é o período quando cessam as perseguições em 313, Constantino dá paz à igreja, e agora, queridos, para atrair os fiéis, porque é Justiniano quem oficializa o cristianismo como a religião de Roma, mas Roma é pagã, e aí agora é preciso que se adeque à situação. E aí veja como é interessante. O cristianismo, os cristãos, eles eram perseguidos, eles se reuniam nas catatumbas, nos cemitérios, e agora é oferecido a eles que usem os templos. Mas os templos, queridos, são pagãos, cheios de imagens de deuses pagãos, mas aí os cristãos começam a introduzir-se nesses templos e utilizam agora os templos. Mas como fazer para lidar com as imagens dos templos? Aí agora eles começam a pegar os deuses pagãos do panteão romano e darem agora a eles nomes de apóstolos, nomes de pais da igreja que foram martirizados, e aí surge então a doutrina dos santos, que nada mais era do que adequar a situação do cristianismo aos templos pagãos e assim
acomodar a fé cristã. E esse foi o maior erro. O cristianismo cresce, queridos, em meio a pandemias, cresce em meio a perseguições, e não quando ele está acomodado junto de mãos dadas com o paganismo. Então esta é a terceira trombeta, tá bom? Esta é a terceira trombeta. Vamos agora para a nossa quarta trombeta. Apocalipse capítulo 8. Aliás, agora a gente vai... ainda é o capítulo 8. Essa é a última. Apocalipse capítulo 8. Essa é a última trombeta. Essa é a última trombeta do capítulo 8. A partir daí nós vamos entrar no capítulo 9 de Apocalipse, ok? Então, quarta trombeta. Apocalipse capítulo 8, verso 12 até o verso 13. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu. A terça parte do dia não brilhou, e semelhantemente a da noite também não. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos habitantes sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Vou até coçar a cabeça. Que coisa, hein? A quarta trombeta, ela vai direto no sol, na lua e nas estrelas. Ela escurece a terça parte do dia e a terça parte da noite. E o que significa isso? Que juízo Deus trará sobre quem neste momento? Uma vez que Deus já trouxe juízo na primeira trombeta sobre o povo judeu, na segunda trombeta Deus trouxe juízo sobre o Império Romano, na terceira trombeta Deus está trazendo juízo sobre a igreja apóstata, regida por Satanás. E agora, queridos, quarta trombeta. Esta é a trombeta do cavalo amarelo, do cavalo Cloros, do grego Cloros, que é um amarelo esverdeado, cor de morte. O símbolo desta igreja é morte. Você vê aqui que não é lançado sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as águas potáveis, mas agora o ataque é feroz contra o sol, a lua e as estrelas. Então eu queria convidar você agora, nesse exato momento, para abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, o verso 12. João, capítulo 8, verso 12. Achou? Vamos ler junto? Podemos? Então vamos ler. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas trará a luz da vida. Que verso lindo! Que verso lindo! Jesus é a luz. Jesus é o sol da justiça. E agora eu vou voltar lá na ideia do mitraísmo e dizer que aquele símbolo dali é porque Jesus é o sol da justiça. Pois é. Transformam a verdade em engano. Transformam a verdade em engano.
Ezequiel, né? Eu já disse a vocês que o nosso pano de fundo é sempre o Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 32, versos 7 e 8. Ezequiel capítulo 32, versos 7 e 8. Versos 7 e 8. Deixa eu achar aqui. 32, verso 7 e o verso 8. Diz assim: apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Verso 8. Todas as brilhantes luzes do céu escurecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. Esse é o que João está tentando ilustrar na quarta trombeta. Essa imagem daqui de Ezequiel é que João está usando lá na quarta trombeta. Agora olha que interessante aqui. Vamos analisar ponto a ponto, tá certo? Malaquias capítulo 4, verso 2. Malaquias capítulo 4, verso 2. É aquele último livro lá, bem na divisa. Malaquias capítulo 4, verso 2 diz: para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Aqui é a referência, né? Já que eu disse que Jesus, o sol da justiça, aqui está o verso, para ficar bem claro. E agora vamos até João de novo, João capítulo 3, verso 19. João capítulo 3, verso 19. Diz assim, achou? Podemos ler? Vamos lá então. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ficou claro, não ficou agora quem é a luz? Quem é simbolizado pelo sol, pela lua e pelas estrelas. Aqui, estrelas são os anjos, sol e lua, símbolos de Cristo, Jesus, símbolo de Jesus. Sol e lua, símbolos de Jesus. Ok? Muito bem, agora vamos raciocinar aqui. Como os enganos foram introduzidos na terceira trombeta, que era ali o cavalo preto, a igreja de Pérgamo, agora eu tenho a morte de vez do cristianismo. A igreja de Tiatira é a igreja que não há elogio, não há nada mais bom, é a igreja que afundou no paganismo. É a igreja pagã, apóstata, abertamente apóstata, queridos. Porém, aqui o juízo que vai ser feito é o juízo ali do final da Idade Média. E o que acontece no final da Idade Média? Você vai lembrar isso, você já estudou história, se não, presta atenção nisso aqui. Ali na Revolução Francesa, né? Nós temos ali o início do iluminismo, da era da razão, onde há um rompimento entre a ciência e a religião, e agora a ciência vai dominar, os homens não creem mais em Deus. Deus está morto para a humanidade. Essa era o slogan do iluminismo. Deus morreu. O homem agora é o centro da razão. Então esse período, queridos, esse escurecimento do sol,
essa tentativa de tirar de vez, de acabar de vez com o cristianismo, né? A igreja está afundada no paganismo. E os poucos que ainda restam, agora estão recebendo a influência da era da razão, do iluminismo, do humanismo, do ateísmo. Então, este é o contexto, querido. A própria igreja começa agora a beber do ateísmo, a beber do iluminismo. Tá? Deus não é mais o criador, mas ele é a fagulha inicial, ele é o pontapé inicial da criação. Deus dá o pontapé e as coisas evoluem. Isso é o deísmo. Essa é a ideia de que Deus não é o criador, né? Deus não é um mago com uma varinha na mão fazendo as coisas aparecerem do nada. Apesar de que, lá no Gênesis, quando diz lá que Deus criou, no princípio criou, o verbo bará, é criar a partir do nada. Né? Então, a própria igreja romana não crê numa criação de 6 dias literais. Deus não tem poder para criar. E aí, queridos, é nesse período em que muito do paganismo atual é introduzido na igreja. Por exemplo, Jesus não é mais intercessor. O ministério de Cristo no santuário celestial, tão bem defendido no livro de Hebreus e por Pedro em suas cartas, não existe mais. Cristo não é mais intercessor entre Deus e os homens. Cristo agora sai de cena e Maria se torna intercessora. Maria assume o lugar de Cristo. E a Trindade agora é Pai, Mãe e Espírito Santo. Ou será que você nunca chamou Maria Mãe de Deus? Pai, Mãe e Espírito Santo. O filho é apenas submisso ao pai e à mãe. Não é isso que o mandamento diz? Honra teu pai e tua mãe. Quando na verdade, Maria sempre deixou claro que Cristo estava acima dela. Quando lá na festa de Caná da Galileia eles procuram Maria, porque ela era mãe. O que é que Maria diz? Quem resolve é ele. Faz tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. Eu não resolvo nada, eu nem vou falar com ele. Tudo que eu tenho para dizer é, vão até ele. Me tirem do meio dessa história. Vão até Cristo. A própria Maria pede, vai e resolve com o teu Criador e não comigo. Mas Maria se torna intercessora, né? Rogai por nós pecadores, e Maria, Mãe de Deus. Vejam só, Cristo sai da Trindade. Outra questão aqui, queridos, que é introduzida nesse período, é a confissão auricular da missa, né? A missa e a confissão auricular, ou seja, Cristo não perdoa pecados. Quem perdoa o pecado é o Padre. Você vai ao Padre, confessa o seu pecado e o Padre então lhe perdoa. E outra coisa, o perdão de Cristo é de graça, mas o Padre cobra. Cobra o quê? A penitência. Ele vai lá e diz, vai lá e reze tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos, e aí você vai ser perdoado. Mas o perdão que Cristo oferece é de graça. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Então queridos, esta é a estrutura desta quarta trombeta. Um outro ponto que eu posso aqui salientar dessa quarta trombeta é o que diz Daniel capítulo 7, verso 25, né? Se referindo ao anticristo, ao chifre pequeno, ao poder religioso que simbolizado pelo chifre pequeno, lá ele diz que o ataque que esse chifre pequeno faria
seria justamente contra o santuário, contra o ministério de Cristo no santuário. Falaria blasfêmias contra o Altíssimo e cuidaria de mudar os tempos e a lei de Deus. E agora me diga, se isso não aconteceu, mas Deus ouvirá o clamor dos seus filhos e cobrará, fará justiça aos seus. Esses que introduziram tamanhas blasfêmias no cristianismo, que mataram, tiraram do cristianismo a sua pureza, não conseguiram e não conseguirão, porque o ataque deles é contra a terça parte, e só a terça parte do dia é que brilhará, aliás, é que ficará escura, porque o sol da justiça se resplandecerá, a vereda do justo é como o alvorecer que brilha dia e dia, vai brilhando cada vez mais até que seja dia perfeito. Satanás, a estrela caída da terceira trombeta, introduziu o paganismo. O seu feito prosperou. Lá em Daniel diz que o que o chifre pequeno fez, prosperou. A igreja de Tiatira é a igreja do período da Idade Média, da Reforma, é o período ali da morte espiritual, mas não a morte definitiva, porque Deus sempre tem um povo que não se vence, um povo que prefere continuar seguindo fielmente o assim diz o Senhor Deus, seguindo a palavra de Deus. Esta é a verdade tão linda e tão maravilhosa, queridos, tão linda e tão maravilhosa que nós podemos encontrar no livro do Apocalipse. Deus cuida da sua igreja. Nós vimos isso nas cartas. Mesmo que as igrejas de Deus passem por sofrimento, e nós vimos isso nos selos, Deus ouve a oração do seu povo. Nós encerramos a primeira parte, as 4 primeiras trombetas, mas a visão do capítulo 8 termina de uma forma assustadora, de uma forma terrível e assustadora. O capítulo 8 de Apocalipse, o verso 13 diz assim: então eu olhava, aliás, enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos habitantes sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. A cena de juízo acabou. Pelo menos contra os povos. Agora as cenas de juízo são derradeiras. Ai, ai, ai dos habitantes sobre a terra, porque os anjos irão tocar suas 3 trombetas. Sábado que vem, nós vamos às 8 horas da noite nos reunir para vermos as últimas 3 trombetas. Tá bom? Queridos, muito obrigado. Eu agradeço de coração. Indique esses vídeos. Vão lá no YouTube, peguem, mas não pegue do primeiro, tá? Vá pegando do primeiro vídeo desta série e você vai enviando para os seus amigos. Pessoas precisam ouvir isso. Nós temos aí uma média de 100, 150 pessoas que nos assistem durante a semana. Vamos aumentar este número, indique para os seus amigos, tá certo? E se inscreva lá no canal, indique, compartilhe os links para que mais e mais pessoas
Aprendam sobre o livro do Apocalipse, porque este livro é a última voz de advertência para o povo de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu apelo para o teu coração. Por favor, amado, compartilha, fala, anuncia, ouve novamente, anota, aprende, fale você mesmo. Seja você a voz de advertência. Você é um adventista do sétimo dia, a tua mensagem é esta. Por isso eu estou dedicando aqui tanto tempo em ensinar para você a palavra de Deus. Alimento sólido, porções generosas da palavra de Deus. Verso por verso, faço questão de lê-los, preparar esse material um por um, para poder você ter base bíblica para defender a sua fé. Então, sábado que vem, 8 horas da noite, não espere o meu convite. Você já sabe, 8 horas da noite, vem e vamos aprender juntos, tá bom? Convide seus amigos, diga a eles que eles precisam enviar um convite, tá? Para o Facebook Distrito de Salgueiro. Manda lá, Facebook Distrito Salgueiro. Ele envia um convite de amizade e vai ter acesso a este conteúdo e vai ter acesso aos nossos encontros ao vivo. Tá bom? Queridos, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Há alguma pergunta? Não temos perguntas hoje. Então, ou vocês estão aprendendo tudo ou não estão aprendendo nada, né? Essa é a verdade. Está aqui com o Ediomar. Deixa eu dar aqui me despedir aqui de vocês, dando um oi para vocês, tá bom? A irmã Evaneide, minha querida irmã, boa noite para vocês, muito obrigado por terem assistido a gente, tá bom? Irmão Antônio, deixa eu ver mais quem aqui nós temos, que interagiu aqui conosco, Ediomar, Ediomar lá de Uricuri? Lá do Lopes? Se for, meu irmão, um abraço, muita saudade de vocês, tá bom? O que eu tô vendo aqui, minha irmã Adriana, tá? Minha irmã Adriana. Josenildo Félix. Irmão Josenildo lá do Divino, irmão André lá de Serrita, tá? Gente, aqui a lista é grande, eu não vou ficar, senão eu vou ficar agora mais 1 hora só para ler o nome de tanta gente, tá bom? Vamos orar então e vamos agradecer a Deus? Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado por trazer luz às nossas vidas. Obrigado porque o sol da justiça sempre resplandecerá sobre o seu povo. Mesmo que Satanás lance seus ataques contra nós, o Senhor ainda terá um povo, um remanescente fiel estudante da Tua palavra. Ó Pai, fica conosco, perdoa os nossos pecados, nos dá uma noite de alegria, de paz, de tranquilidade na Tua presença e na presença dos santos anjos. Fica conosco, te rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Até sábado que vem.